assim, o Hora H tem a honra de ter nos seus quadros uma coluna super especial em que eu tenho uma pergunta muito básica para ele, que só ele vai saber responder. Eu sempre pergunto para ele: o que você viu em Brasília que ninguém mais viu? E aí hoje, sabe o que aconteceu? Ele pulou dessa tela aqui, ó, e apareceu pessoalmente no Hora H. Estou falando de Daniel Hittner. Que bom, meu querido, ter você. Thaís, obrigado, um prazer enorme estar aqui com você. Obrigado pela sua generosidade sempre. Imagina, que bom. A gente tem o maior orgulho de ter você no nosso quadro, um dos jornalistas que mais entende de infraestrutura no Brasil, jornalista econômico. Meu caro, você veio aqui, você está em São Paulo ainda bem, para estar participando de todos os jornais, mas você tem uma apuração super interessante, que a gente tem falado muito da política, tem deixado a economia um pouco de lado. Mas a gente sabe que tem um pacotão de bondades aí que o governo Lula preparou, inclusive para enfrentar essa diversidade toda desse mar revolto de caso master e polarização política no Brasil. Conta pra gente. Thaís, é um número absolutamente relevante que se conecta também com a política, por óbvio, que é o valor de 88 bilhões de reais vindos de 8 programas sociais ou econômicos recém-criados pelo governo Lula, muito de olho na reeleição, obviamente, são mais de 100 milhões de pessoas beneficiadas e isso gera uma coisa que você entende bem, que é um impulso fiscal muito relevante. O que é um impulso fiscal? Imagina que você está injetando R$100 na economia e você aumenta esse valor para R$188, por exemplo. Você está injetando 88 em impulso fiscal. E o que isso gera? Isso gera mais demanda, demanda costuma gerar mais inflação dificulta a vida do Banco Central para baixar juros, coisa que você entende melhor do que ninguém. E é isso que está acontecendo. Esses 88 bilhões de reais vêm de programas recém-criados como isenção de imposto de renda para trabalhadores que ganham até R$5.000, gás do povo, luz do povo, novas regras de crédito imobiliário, faixa 4 do Minha Casa Minha Vida e outros exemplos. Saque aniversário do FGTS. Então, quando você soma tudo isso, você tem uma injeção na economia de quase 90 bilhões de reais, ajuda a movimentar a economia. Nem todos esses 88 bilhões, só uma parte, 56 bilhões de reais, afetam o resultado primário. Pode ter compensação, isenção do imposto de renda tem uma compensação, que é a taxação dos super ricos. Não é isso que a gente está falando. O que a gente está falando é que irriga a economia com dinheiro, que aumenta a demanda agregada, e isso gera uma movimentação, pode gerar emprego, é a parte boa, não estamos contestando isso, não estamos dizendo que é de todo ruim, mas dificulta a queda da taxa de juros. Claro, porque é o ponto que a gente bate sempre aqui, Daniel, que é a questão da sustentabilidade da política, né? Quando esse número, gente, de 115 milhões de pessoas que vão ser beneficiadas, então nós temos um país em que metade da população tem alguma dependência de uma transferência de renda do Estado, para melhorar a sua condição de vida. O país não... Como é que o país vai ser capaz de proporcionar um emprego, por exemplo, que gere uma renda, uma produtividade, que o Brasil consiga ter uma indústria mais pujante? Essa é uma grande preocupação, Daniel, e agora o governo tem uma resistência gigantesca. O presidente Lula não chama isso de gasto, chama isso de investimento. E tem uma resistência gigantesca, inclusive de aceitar essa correlação entre o que ele faz de impulso e o Banco Central. Esse diagnóstico não faz parte ali do livro-texto da economia no governo. Claro, é a política fiscal que não dialoga com a política monetária. Agora, do ponto de vista político, eleitoral, e é importante a gente fazer essa conexão, no caso do gás do povo, são 15 milhões de famílias. Luz do povo, subsídio na conta de luz, algumas famílias com tarifa zero, são 60 milhões de consumidores. Isenção do imposto de renda, quase 20 milhões de trabalhadores. Isso também são votos, e votos que são muito desejados pelo governo. Thaís, essa estratégia
estratégia do governo de criar programas, de tentar falar com essas classes sociais mais vulneráveis e mais dependentes de programas sociais, engloba também um plano para 2026, e isso está muito na cabeça de gente importante no Palácio do Planalto, de regulamentar o trabalho por aplicativos, Uber, 99 Você trouxe iFood. isso aqui, super importante. E o fim da escala 6x1. Isso, se o governo conseguir, gostaria de tratar com o Congresso ainda em 2026. O que fica como docinho ali, a cenourinha na campanha que o governo vai tentar vender? Tarifa zero para transporte público. Ou seja, tudo isso custa alguma coisa. É preciso ver de onde sai. Eu gosto sempre de, quando a gente fala disso, né, o Brasil é um país pobre, em que há muita gente vulnerável, né? A política pública precisa existir, a política essencialista precisa existir de alguma maneira, porque não temos ainda condições de criar uma economia, de ter uma economia que crie uma situação de oportunidade e qualidade para a maioria das pessoas. A questão é ser sustentável, né, Daniel? Porque o que não é sustentável fica tirando, empurrando e puxando as pessoas para uma condição de vida que não melhora. Posso contar uma coisa rapidamente? Pode. Você isso... Daniel, o Rafael Serra, ele pode ficar até o final do hora H? Está liberado, pode ficar. Eu vou aqui para trás. Tem um número que me marcou muito, que é o seguinte: se você nasce no Brasil numa família miserável, a sua chance de fazer uma mudança de vida e de fazer parte dos 20% mais ricos da população é mínima. É mínima. É de em torno de 5%. Essa é a sua chance de terminar a vida entre os 20% mais ricos da população. 20% mais rico da população, a gente está falando de uma renda mensal de R$ 2.800. Então, imagina se você nasce miserável no Brasil, a sua chance de chegar aos 60, aos 70 anos de idade ganhando R$ 2.800 é de 5%. E o governo isentou imposto de renda de quem ganha até 5 mil. A gente é contra isso, a gente não é contra nada, Thaís, a gente não é contra. Não é questão de ser a favor ou ser contra. Não é isso, o que a gente está só chamando a atenção é onde o gasto pode ser mais bem alocado. É disso que se trata.